Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Damaso Douglas, sou professor de matemática da Rede Municipal de Juazeiro. Estou aqui hoje, pessoal, para gravar uma aula direcionada para os estudantes da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Ok? Juazeiro, cidade educadora, aula em rede. Vamos iniciar nossa aula. Bom, pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar, compreender medida de comprimento e superfície, certo? Então, qual é a habilidade que a gente vai tentar desenvolver durante a aula? É que vocês consigam compreender o conceito, né, e resolver situações, problemas que envolvam as grandezas de comprimento e superfície. Bom, gente, então, no nosso cotidiano a gente se depara em muitas situações onde temos a necessidade de medir, ok? Então, vou aqui apresentar para vocês algumas situações como essa. Então, por exemplo, em muitas situações a gente tem a necessidade de medir o quê? Comprimento. Há um exemplo aí, medir o comprimento de uma ponte, medir o comprimento de uma pessoa, entre outras situações. Uma outra situação onde nós temos a necessidade de medir é o tempo, certo? O tempo também. Por exemplo, o rapazinho quer saber quanto tempo ele faz para completar esse percurso, qual é o tempo necessário que você sai da sua casa para ir ao seu trabalho, entre outras situações. Então, uma outra situação onde você tem a necessidade de medir é medir capacidade. Então, por exemplo, nós queremos saber qual é a capacidade dessa piscina olímpica, nós queremos saber qual é a capacidade de um copo que você tem na sua casa ou de uma caixa d'água, ok? Então, uma outra situação onde você tem esse objetivo de medir é temperatura. Então, qual é a temperatura atual agora da nossa região? Qual é a temperatura para você cozinhar um feijão, fazer o cozimento de um feijão e etc. Bom, pessoal, então eu apresentei para vocês aqui algumas situações onde você tem a necessidade de medir. Então, tudo aquilo que você pode medir, a gente considera como o quê? Como grandeza. Então, grandeza é o quê? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, algumas coisas aqui, algumas grandezas que eu apresentei para vocês, foi o quê? Foi tempo, temperatura, comprimento, superfície e entre outras. Só possuem essa, pessoal? Não, eu apresentei algumas, mas existem outras situações onde é possível medir. Então, tudo aquilo que é possível medir, a gente considera-se como o quê? Como grandeza, tá certo? Só que na nossa aula, pessoal, a gente vai dar uma atenção maior para comprimento e superfície. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar compreender é saber o conceito de medir. O que é medir? Bom, pessoal, medir é um ato de comparar. Eu acho que a melhor maneira de explicar o que significa medir é essa. É um ato de comparar uma coisa com uma outra coisa, certo? Utilizando o quê? Uma unidade de medida. Então, coloquem na cabecinha de vocês. Então, medir é um ato de comparar. Durante o percorrer da aula, você vai conseguir perceber essa coisa de comparar, tá certo? Bom, a primeira grandeza que a gente vai abordar aqui com vocês é a grandeza comprimento. Então, pessoal, no nosso cotidiano a gente muitas vezes fala o comprimento, fala qualquer uma outra palavra, mas a gente não sabe de fato o que define aquela palavra. Então, o que significa comprimento? Então, comprimento, pessoal, é a unidade, né, criada para medir a distância entre dois pontos. Então, comprimento, gente, é a distância entre dois pontos. Então, eu tenho aqui esse ponto e esse. Então, comprimento, a unidade de comprimento é essa distânciazinha aqui, tá certo? Então, em muitas situações no nosso cotidiano, a gente se depara onde o estudante se pergunta para o professor de matemática: professor, na hora de medir, a gente começa pelo 0 ou pelo 1? Então, quando o aluno faz esse questionamento, na verdade, é porque ele não conseguiu ainda compreender e construir na sua cabeça o significado de comprimento, certo? Por quê? Porque se você perceber aqui, ó, se aqui a gente colocasse o numeral 1 e aqui o numeral 2, nós temos quantas unidades de comprimento? Nós continuamos tendo apenas uma unidade de comprimento. Por quê? Porque a unidade de comprimento, pessoal, não é esses dois pontos, mas sim a distância entre eles. Isso representa a unidade de comprimento. Então, se aqui fosse o numeral 1 e aqui fosse o numeral 2, nós temos o quê? Uma unidade de comprimento. Se aqui fosse o numeral 0 e aqui fosse o numeral 1, nós continuaremos tendo uma unidade de comprimento, porque a unidade de comprimento, repetindo, ele representa essa distância e não esses dois pontos, tá certo? Eu coloquei aqui uma situação para vocês. João e Pedro resolveram medir o comprimento dessa trave de futebol. Certo? Então, para medir qualquer coisa, pessoal, o que foi que eu falei para vocês? Vocês precisam comparar com uma outra coisa. Então, a gente vai utilizar o quê? Uma unidade de comprimento. Então, a gente vai usar essa unidade de comprimento aqui.
Pronto. E agora o que é que a gente deve fazer? A gente deve comparar. Ou seja, como seria essa comparação, professor? Seria você saber quantas unidades dessa daqui cabem aqui dentro entre uma trave e outra. Nós temos aqui quantas unidades aqui? 1, 2, 3. Então, de uma trave a outra possuem quantas unidades de comprimento? 3. Então, nós podemos afirmar que o comprimento de uma trave a outra é de quantas unidades de comprimento? 3, certo? Continuando. Agora vamos usar uma outra unidade. Você perceba aqui que essa unidade aqui é um pouco menor em relação à anterior. Então, vamos fazer novamente a medição dessa trave, de uma trave a outra, né? Então, continuando aí, agora a gente fazendo aqui, né, a comparação, nós temos, aqui vai caber quantas unidades dessa? 1, 2, quantas? 6 unidades, certo? Então, vocês perceberam que deu um valor diferente. Por quê? Porque a minha unidade aqui é um pouco menor em relação à anterior. Na verdade, ela é o quê? A metade da anterior, certo? Então, já utilizando essa unidade aqui, a gente já deu um outro valor. Beleza, pessoal? Então, o que vocês perceberam aí, gente? Vocês perceberam que quando a gente utiliza unidades de comprimento diferentes, nós encontraremos números diferentes, valores diferentes. E isso não é interessante para a gente, né? Da mesma forma, no nosso cotidiano, quando a gente, por exemplo, quando a meninada vai para a rua brincar, brincar nas travinhas, quando eles montam uma travinha em um lado, montam uma trave na outra. Qual é a unidade de comprimento que eles utilizam para montar as traves deles? Eles utilizam o pé. O pé ali é a unidade de comprimento. Mas, na hora da montagem das duas traves, eles utilizam o mesmo pé. Por que eles utilizam o mesmo pé? Porque se utilizar um pé diferente, provavelmente a probabilidade seria muito grande de que as duas traves tivessem tamanhos, comprimentos diferentes. Por isso que é interessante que tenham o mesmo comprimento. Então, o que foi que a matemática pensou? Não, vamos criar uma unidade de comprimento padrão, que sirva para qualquer uma outra situação, ou seja, e que a unidade de comprimento que se utiliza aqui no Brasil, lá no Japão, possa ser utilizada também. Tá bom? Então, qual foi a unidade de comprimento que eles pensaram? Os matemáticos, com a ajuda dos físicos. O metro. Então, a primeira unidade que eles criaram foi quem? O metro. O metro vem da palavra grego, né? Metron, e significa o que mede. E ele, pessoal, é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, essa unidade aqui que a gente utiliza aqui no Brasil é a mesma que utilizaram no Japão. Então, ela é o quê? Padrão. Então, por que eles criaram essa padronização? Para que não houvesse essa diferença de um lugar para outro. E o que é o metro? Como foi que eles chegaram nesse metro, pessoal? O metro, na verdade, representa o quê? O comprimento do trajeto da luz, certo? Da luz em um determinado tempo. Então, em um tempo muito pequeno, a luz consegue percorrer todo esse trajeto. Nesse tempo aqui, ó. Num tempo muito pequeno, de milésimos de segundo, tá certo? E aí, aqui acaba sendo representado como o metro. Continuando. Bom, e centímetro, pessoal? O que seria centímetro? Centímetro, pessoal, é você pegar o metro e dividir em quantas partes? Dividir em 100 partes. 100 partes iguais, viu, gente? Não são 100 partes de qualquer forma, não. É dividir o metro, nós temos aqui o metro, e nós vamos dividir esse metro em quantas partes? Em 100 partes iguais. E cada partezinha aqui vai representar o quê? 1 centímetro, ok? E nós já podemos afirmar que um metro é equivalente, dentro de 1 metro, vai ter quantos centímetros? 100 centímetros. Eu até coloquei uma setinha aqui, que aqui representa o quê? 1 centímetro. E milímetro. Então, se o centímetro é você pegar o metro e dividir em 100 partes, o milímetro é você pegar o metro e dividir em 1000 partes. E cada partezinha aqui vai representar o quê? 1 milímetro, ok, pessoal? Então, cada partezinha aqui vai ser 1 milímetro. Então, o milímetro é você pegar o metro, todo esse metro aqui, e dividir em 1000 partes. Isso quer dizer que 1 metro possui quantos milímetros? 1000 milímetros. E quilômetro, pessoal? Quilômetro é o quê? Quilômetro representa 1000 unidades, 1000 metros, ou seja, é como se você pegasse aqui e colocasse um do lado do outro, né, justaposto, 1000 metros, ok? Então, o quilômetro equivale a 1000 unidades de metro, 1000 metros. Bom, pessoal, eu apresentei aqui para vocês algumas unidades de comprimento, certo? No entanto, gente, existe uma variedade maior de unidades de comprimento, né? Como o hectômetro, o decâmetro,
o decímetro. No entanto, os mais utilizados foram esses que eu apresentei para vocês, né? O quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Bom, e aqui tem o quê? Os instrumentos que a gente pode utilizar para medir o quê? Comprimento. Como o quê? Como a fita métrica, como a trena, como o paquímetro, certo? Bom, pessoal, então uma outra situação aqui que a gente vai apresentar para você é uma outra unidade de comprimento, que é o quê? A polegada, né? Que é muito utilizada nas telas digitais, no celular, no computador, na televisão, e a gente vai tentar entender um pouquinho o que é a polegada. A polegada é o quê? É também uma unidade de comprimento, né? Como o metro, como o centímetro, certo? Então, é uma unidade de comprimento usada no sistema imperial de medidas, certo? No Brasil, é bastante utilizada para o quê? Para especificar o tamanho da tela de aparelhos de TV. Nesses casos, as medidas diz respeito à diagonal. Então, quando estiver falando de polegada, gente, a polegada vai ser das telas de TV, de celular, representa a diagonal, tá bom? Da tela. Bom, e o desafio que eu quero que vocês façam aí para a próxima aula, que vocês respondam aí lá no canal, lá no portal, vai ser o quê? Eu quero que vocês pesquisem quanto equivale em centímetro uma polegada e vocês vão responder essas duas perguntazinhas aqui, certo? A primeira pergunta é, sabendo que nós temos uma televisão de 32 polegadas, eu gostaria que vocês convertessem essas 32 polegadas para centímetros. Vocês só vão responder essa aqui depois que vocês conseguirem encontrar quanto equivale uma polegada, transformando em centímetro. A outra pergunta é, sabendo que nós temos uma televisão tem 109,22 centímetros de diagonal. Eu gostaria que vocês me dissessem, sabendo essa informação, que ela mede na sua diagonal 109,22 centímetros, quantas polegadas é essa televisão, certo? Então, essa aí é os nossos dois desafios, certo? E vocês respondam e registrem lá no portal a sua resposta, tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado e boa sorte. Tchau, tchau.